Aqui não apareceu que está gravando ainda não. Já está gravando aí? Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem, né? Começando assim como o Abimael sempre faz. E é muito bom ouvir. Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz, todos estejam em segurança. No último domingo, na última semana, o Alessandro fez um comentário, né? Que muitas vezes a gente faz uma escolha de alguma coisa que a gente quer trazer na palavra, alguma coisa que a gente quer comentar, um assunto que a gente deseja falar, e muitas vezes acaba coincidindo com outros temas e outros assuntos que outros irmãos também estão falando. Desde de 2 domingos atrás, onde eu ia fazer a palavra, acabei não conseguindo, eu tinha pensado no tema, no versículo Hebreus 10, 25, que é: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. E hoje a gente começou a nossa reunião ali com o Alessandro já comentando exatamente esse tema, devido às mudanças que a gente está tendo. Então a gente volta a pensar em congregar novamente presencialmente, estando todos juntos lá. Eu acho não, né? Tenho certeza que mais uma vez é o Espírito Santo guiando para que a gente esteja todos em sintonia e pensando na mesma coisa. Quando eu fui pensar em um tema, a gente estava conversando aqui em casa, e até eu e a Maria, minha sogra, a gente estava falando sobre o não deixeis de congregar. O que isso realmente significa e o quanto isso é importante para a gente, para a nossa vida, principalmente como cristãos, como congregação. O versículo, eu praticamente já falei ele inteiro, né, mas em Hebreus 10, 25, nos diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, quanto mais o dia se aproxima. Esse versículo, ele é muito comum. Eu acho que todo mundo já deve conhecer, já deve ter ouvido muito bem ele. A gente ouve ele muitas vezes. Mas o que significa, né? O que quer dizer? O que esse versículo pede para que a gente faça? O que é esse congregar? O que é esse admoestar, esse dia que se aproxima? Voltando um pouquinho, então eu fui voltando para começar a entender e tentar trazer o que significava isso. Quando isso foi escrito ali nas cartas aos Hebreus, o que estava acontecendo? Qual é o momento que eles viviam ali? Nesse momento, quando a carta aos Hebreus foi escrita, os hebreus convertidos, eles estavam sofrendo muitas perseguições. Essas pessoas, elas acabavam perdendo o emprego, elas podiam perder o emprego, elas podiam perder a esposa, os maridos, porque quando elas começavam a participar, elas eram expulsas das sinagogas, porque elas estavam indo contra aquilo que era o costume deles. Algumas pessoas chegavam a ser mortas por conta dessa conversão. Estevão é um exemplo muito famoso disso, que muitas pessoas conhecem, que ele foi apedrejado até a morte por ele ter se convertido ao cristianismo. E essa perseguição fez com que muitas pessoas tivessem medo de se reunir, tivessem medo de falar publicamente da sua conversão. Então, naquele momento, muitas pessoas começam a deixar de seguir, começam a deixar de congregar, de estar junto com os irmãos para adorar a Deus, para fazer um culto a Deus. E ainda hoje a gente vê algumas situações assim. Hoje a gente não sofre essas mesmas perseguições, a gente não tem, pelo menos não com essa mesma intensidade que aqui no Brasil, pelo menos onde a gente vive hoje, a gente não tem essa perseguição com a mesma intensidade que esses hebreus, que essas pessoas, elas sofriam lá no primeiro século. Hoje a gente pode ter, mas a gente ainda pode ter algumas outras situações que de alguma forma possa nos impedir. Ou a nossa família, que de repente não tem a mesma crença que a nossa, que não consegue ver aquilo que nós já vimos, ou porque a gente sofre a pressão dos amigos, porque a gente tem outras coisas para fazer, mas às vezes a gente se sente intimidado em falar publicamente, em participar desses cultos, em assumir para todos que nós somos cristãos, que nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador.
Então, quando essa passagem ela vem e fala assim, não deixeis de congregar, ela está falando porque aqui, independente de qualquer coisa, que nós estejamos juntos, que nós possamos estar juntos, que nós estejamos próximos uns dos outros, para que nós possamos nos fortalecer. Então, esse costume de alguns, ele não pode ser o nosso costume. O nosso costume tem que ser de estar junto. O nosso costume tem que ser de estar um do lado do outro. E aí, em João 16:33, ele traz um versículo que nos dá essa garantia, essa força do porquê fazer. Lá ele fala assim, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui, Cristo quer nos dizer que ele veio e venceu o mundo. Ele venceu todas essas tribulações. Então a gente também tem que ter esse mesmo bom ânimo. A gente também precisa ter essa mesma coragem de estar junto a Deus. E o estar junto a Deus é prestar um culto a Deus. É estar junto com os irmãos, oferecendo esse pouquinho, esse pequeno tempo que a gente tira aqui durante a semana para estar com os irmãos. A gente precisa estar em espírito todos os momentos da nossa vida. Mas esse momento específico a gente tira principalmente para que a gente publique, para que a gente deixe que todas as pessoas saibam que nós somos cristãos, que nós participamos deste ato, que nós oferecemos este tempo a Deus. Isso até para que outras pessoas também vejam isso. Porque se nós apenas estivermos intimamente ligados a Deus, se nós não trazemos isso a público, a gente pode estar impedindo que outras pessoas também venham através desse exemplo, dessa confissão de fé que nós fazemos. A nossa primeira confissão de fé, a gente faz no batismo. Mas depois disso, a gente precisa fazer isso constantemente. Tanto por isso que a gente sempre repete a ceia, por isso que a gente está sempre participando da ceia, para que isso sempre seja constante e a gente sempre esteja ligado, principalmente aos irmãos, que têm os mesmos interesses que a gente. Aí voltando um pouquinho ali também para entender, no Antigo Testamento, né, antes de Cristo vir ali, todo o sacrifício que era feito a Deus, todos os cultos, todos esses rituais que hoje a gente faz essa lembrança quando a gente participa da ceia, elas eram feitas no tabernáculo. E nesse tabernáculo havia uma sala, onde em alguns lugares fala o Santo dos Santos, o Santíssimo, mas era uma sala reservada dentro do tabernáculo. Nessa sala, apenas o sumo sacerdote podia entrar nela para que fosse feito o sacrifício, para que fosse ali entregado um cordeiro, que o sangue desse cordeiro fosse derramado, para que os pecados pudessem ser pagos através desse sacrifício. Uma curiosidade que eu achei bem interessante é que era tão sério essa situação de só aquela pessoa entrar, que elas tinham que entrar com uma corda amarrada nos pés, porque se acontecesse qualquer coisa ali dentro e essa pessoa não conseguisse sair, se essa pessoa morresse ali dentro, eles precisavam puxar, porque qualquer um que entrasse ali poderia ser morto por estar em um lugar onde ele não podia, para fazer esse sacrifício. E quando Cristo vem e ele se entrega por nós, ele faz esse mesmo sacrifício. Só que dessa vez, ele é Cristo. Ele é o Filho de Deus. Então, ele vem, ele faz esse sacrifício, ele se sacrifica por todos os pecados. Não só pelos pecados que já tinham acontecido, ou os pecados daquelas pessoas que estavam ali naquela época. Mas ele vem para redimir os pecados de todas as pessoas, mesmo aquelas que vieram e ainda vão vir depois dele. Então, Cristo faz um grande sacrifício lá atrás. E quando ele faz esse sacrifício, ele acaba com essa proibição de que apenas uma pessoa possa entrar ali no Santíssimo, no Santo dos Santos, para fazer esse sacrifício. Ele faz isso e ele fala assim, tende ousadia para entrar no santuário, para que vocês também façam esse sacrifício, mas não o sacrifício do sangue, mas sim o sacrifício de nos matarmos a nós mesmos,
de matarmos o desejo que nós temos em nós, de diminuirmos o nosso eu, como nos trouxe hoje na oração o Batista, e nos enchermos mais do Espírito. Então ele pede isso e ele nos traz isso. Então agora nós não dependemos de uma outra pessoa para fazer um sacrifício por nós. Agora esse sacrifício precisa ser nosso. Mas esse sacrifício hoje, ele é bem mais simples, porque o resultado, ainda aqui, ele é mais prazeroso. A gente começa a ter uma vida mais tranquila, mais alegre, quando a gente começa a dedicar mais tempo a Deus. Quanto mais tempo a gente passa com Deus e com os irmãos, mais próximo de Deus a gente está, e mais alegria a gente começa a ter por viver esses momentos, por viver uma vida mais tranquila, sabendo que a gente está na presença de Deus. Isso é mostrado nos versículos antes de 25, do 19 ao 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote da casa de Deus. Então, Cristo faz esse pedido para nós, né, que ele fala e ele vem e mostra que ele agora é o caminho. Então, Cristo vai lá, ele rasga aquele véu e ele deixa aquele caminho aberto. E qual é esse caminho? Assim, o caminho é Cristo. Assim, Cristo já nos falou, assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Cristo está nos convidando para que a gente sempre esteja em comunhão e siga esse mesmo caminho que é Cristo. E o que significa esse caminho ser Cristo? São os exemplos de Cristo, são os ensinamentos que ele nos deixou para que a gente conseguisse estar mais próximo a Deus. Então, Cristo, ele vem, ele se vê aqui como homem, ele se mostra como um homem e nos mostra que nós também podemos fazer aquilo. Ele passa por todas as tentações que nós passamos. Ainda sendo Deus, ele se torna homem para que nós possamos ver que nós também podemos passar por aquilo e que a recompensa sempre será muito boa. Não por merecimento nosso, sempre pela graça de Deus. Mas ele fala que nós também podemos conseguir passar por todas essas provações. Então, ele nos pede para que nós sejamos ousados. E essa ousadia, ela pode ser entendida como falar para todo mundo, abertamente e claramente, que nós somos cristãos, que nós seguimos a um Cristo, que nós entregamos as nossas vidas e entendemos que Cristo sabe o que é melhor para nós, que nós seremos guiados pelo Espírito. Então, Cristo pede que a gente tenha essa ousadia, para que a gente não tenha medo, não tenha vergonha, para que a gente não tenha esse costume de esconder, de não participar do corpo de Cristo. Aí, continuando, né, no versículo 23, ele diz que retenhamos firmes nossa confissão. Começando de novo. Retenhamos firmes na confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quando ele pede para a gente reter firme na confissão da nossa esperança, a gente confessou quando a gente se batiza, a gente confessa que Cristo é o nosso Salvador. Então ele pede para que a gente se mantenha firme nessa confissão, nessa esperança. Em algumas situações hoje, a gente até vê algumas pessoas falarem e dizerem e trazer essa esperança até como uma dúvida de alguma coisa que pode acontecer. Eu tenho esperança que alguma coisa possa acontecer, mas às vezes não tem a certeza. Aqui, em Hebreus 23, em 10, 23, ele fala que a gente tem que acreditar nessa esperança. Essa esperança não é uma dúvida de alguma coisa que possa ou não acontecer. A esperança é a certeza de que a volta de Cristo vai acontecer. Pode ser que demore 10 minutos, pode ser que demore 10 milhões de anos, mas ela vai acontecer. Isso vai chegar uma hora. E ainda que demore 10 milhões, 10 mil anos, essa volta vai acontecer para nós quando nós morrermos. Na nossa morte, esse dia chegou. E o que garante isso, o que atesta essa promessa, é quem fez ela. Quem fez a promessa foi Cristo.
E Cristo é fiel, e Ele nos prometeu. Ele nos prometeu que foi para um lugar, para preparar o lugar para nós. Então, Cristo pede, fala assim, se mantenha firme nessa confissão de esperança. Então, que a nossa esperança nunca morra. E para que a gente consiga regar essa esperança, para que a gente consiga deixar essa esperança viva em nós, a gente precisa estar junto com aqueles que têm a mesma esperança que nós. Se nós nos afastamos das pessoas, dos nossos irmãos, a gente acaba preenchendo esse tempo com outras situações. A gente acaba ficando perto de outras pessoas que têm outros interesses. E esses interesses começam a nos preencher. Às vezes não é a nossa primeira intenção, assim, eu só vou aqui, eu só vou deixar de hoje, eu só vou começar. Só que aquilo vira um costume. E é esse costume que é o perigoso, porque nós começamos a nos encher de outras coisas. E às vezes a gente deixa de ter essa mesma fé, a gente deixa de ter tanto afinco em acreditar nessa confissão de esperança que Cristo fez para a gente. Então, é mais um ponto para que a gente precisa estar junto, para que a gente sempre se fortaleça, para que a gente não dê espaço para que o nosso eu, para que a nossa vontade esteja acima da vontade de Deus. Aí, em Hebreus 10, 24, ele fala assim, e consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. E aqui ele só vem reforçar aquilo que ele já vem falando. Fala assim, a gente tem que considerar quem para estimular. Quem são as pessoas que vão nos fortalecer quando a gente tiver alguma dúvida, quando a gente estiver passando por alguma provação. Nós falamos aquilo que está cheio no nosso coração. Se quando eu tenho uma dificuldade, eu procuro uma pessoa que não está no caminho de Deus, ela vai me dar conselhos daquilo que ela está cheia. Ela vai me dar conselhos daquilo que ela entende ser o certo. Isso ela não faz por maldade, mas ela faz porque é aquilo que naquele momento ela acredita que é o certo. Então, quando eu tenho problema, quando eu preciso, quando a gente começa a ter qualquer dúvida sobre a nossa fé, sobre a conversão, sobre estar com Cristo, eu preciso procurar as pessoas que acreditam nisso. Eu preciso procurar as pessoas que já estão mais fortalecidas naquele caminho, ou mesmo que não estejam fortalecidas, mas que reconhecem que aquele é o caminho que a gente precisa seguir. E essas pessoas, elas são os nossos irmãos, elas somos nós. Nós precisamos. Ainda que nós não sejamos perfeitos, e nós não somos perfeitos, mas quando nós estamos juntos, todos cheios do Espírito, a gente vai estimular um ao outro. A gente vai conseguir se estimular, a gente vai conseguir se fortalecer, a gente vai conseguir ajudar outras pessoas. A gente tem que estar sempre disposto a ajudar os irmãos, principalmente na palavra, na orientação, em uma conversa, e em também ser ajudado e procurar a ajuda. É muito comum, às vezes, a gente só se encontrar ou aqui nas reuniões online ou presencial, e a reunião online, ela cumpre o papel da gente fazer um culto a Deus. A gente faz todos os protocolos, a gente faz a ceia, a gente faz a coleta, a gente ouve um pouco da palavra, a gente faz orações, mas ela tem ainda o distanciamento presencial, aquela conversinha que a gente tem quando a gente chega antes, aquele minutinho que a gente tem quando a gente termina o culto e fica depois falando um pouco mais. E às vezes são esses momentos que fazem a gente se fortalecer como igreja. São esses momentos onde eu vou descobrir que tem um irmão que está procurando um emprego, que tem um irmão que está passando por uma dificuldade, que quer ouvir alguma coisa a mais. E são nesses momentos que a gente consegue se fortalecer um pouco mais como cristãos, como irmãos e como um corpo de Cristo. Não que esteja errado fazer aqui online, porque hoje a situação que a gente vive pede que a gente faça isso. E é muito bom que a gente faça isso. Porque talvez se não estivéssemos fazendo isso, não estaríamos fazendo nada. Então, isso é muito bom. A gente deveria, sim, ter mais contato, até eu também, até um puxão de orelha para mim, né, que é aquela coisa de sermão indicado, sermão direcionado. Então, assim, isso é uma coisa para mim, é direcionado para mim. É um puxão de orelha para mim mesmo.
que eu poderia estar, sim, falando mais, fazendo uma ligação, fazendo uma chamada de vídeo e conversando com outras pessoas, para que esse mesmo momento ali que a gente tem no café depois do culto, aquela conversinha que a gente tem ali no portão, a gente poderia ter isso mais vezes. Por isso que é importante também essa presença e que Deus permita que a gente consiga fazer isso em segurança o mais breve possível, para que a gente tenha esse mesmo convívio, para que a gente consiga se fortalecer. Não só fazer esses ritos e essas ações que como a gente já faz, mas que a gente continue se fortalecendo, para que cada vez mais a gente se encha do Espírito e fique mais afastado das coisas que nos atrapalham de seguir a Cristo. E eu acho que era isso que eu tinha preparado, era isso que eu tinha em mente. Então, eu desejo, eu quero que nós conseguimos estar mais próximos de Deus, para que nós, como irmãos, possamos fazer parte dessa mesma videira que está ligado a Cristo, que a gente consiga se fortalecer para que a gente possa realmente produzir bons frutos, e que esses frutos, eles são mais bonitos e são mais gostosos quando a gente está na presença daquelas pessoas que têm os mesmos interesses que a gente. Então, que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe, através de Cristo, seu Filho, e que nós possamos sempre estarmos juntos, congregando na presença dEle, seja online, seja presencial, mas que o nosso coração, que a nossa mente esteja sempre ligada para servir a Deus, para dar um bom testemunho às pessoas que estão à nossa volta, mas que Cristo se alegre disso, e que nós possamos nos fortalecer uns aos outros em todas as nossas necessidades. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.